Muito tem se falado sobre a politização da pandemia do novo coronavírus. Mas afinal, algum tema que envolva toda a sociedade consegue ficar isento do fator político? Para falar sobre este assunto, nosso entrevistado de hoje é o doutor em Ciências Sociais e professor da UEMS, Daniel Pícaro. Há alguns dias, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele declarou que a politização do coronavírus estava agravando a situação da pandemia. Essa reflexão teria um ganho maior se, ao invés de discutirmos a politização do vírus, nós dessemos um passo atrás e situássemos a própria ciência no centro da questão. Afinal de contas, o que é a ciência? Nós estamos acostumados a ver a ciência como verdade. Verdade com V maiúsculo, como sinônimo de algo absoluto. É o caso que acontece frequentemente, por exemplo, com a economia liberal. A economia liberal ela se apresenta como ciência, como uma ciência nesses termos, como verdade. E travestida de verdade, em nome do progresso, do desenvolvimento, do crescimento, em nome do PIB, e em nome de um suposto e pretendido bem-estar geral, o sistema econômico dentro do qual nós vivemos destrói as matas, rios, ar, vidas, destrói a camada de ozônio. E isso tudo acaba sendo muito difícil de frear, porque a verdade científica acaba salvaguardando esse modelo. Mitificar a ciência, transformá-la no Deus da verdade é algo, portanto, muito perigoso. De outro lado, nós temos desde há muito movimentos que, embora sejam simultâneos, defendem o inverso. São movimentos que desacreditam e que negam a ciência. É o caso, por exemplo, do movimento antivacina surgido no final dos anos 90. Mas podíamos citar muitos outros exemplos nesse sentido. O negacionismo climático, o terraplanismo, que estão, a gente poderia dizer, na moda atualmente. Para não citarmos todas as afirmações que têm sido feitas pelos ditos estadistas, mas não cientistas, sobre o próprio coronavírus. O Brasil não precisa se preocupar, porque o coronavírus não se propaga em países quentes. O brasileiro não precisa se preocupar, porque somos um povo que o pessoal entra no esgoto e não adoece. O coronavírus não é digno de preocupação, porque não passaria de uma pequena gripe. Eu acho desnecessário frisar aqui o quão perigoso e mortal é também esse segundo movimento, de simplesmente negar a ciência. Bastaria pensarmos que os dois países que hoje têm o maior número de mortos pela Covid-19 são justamente os países que adotaram o negacionismo como critério de condução de suas políticas de enfrentamento à pandemia. Agora, nesse momento, os Estados Unidos têm mais de 130 mil mortos e o Brasil mais de 60 mil. O que se impõe, assim, é repontuar a declaração do Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. Tanto quanto discutir e enfrentar isso que ele chama de politização do vírus, é urgente pensarmos essa tensão que se estabelece entre esses dois discursos, que de um lado sacraliza a ciência e que de outro, sem nenhum fundamento, a nega. Essa tensão entre esses dois tipos de discurso é uma tensão política e precisa ser reconhecido como política. Agora a gente poderia perguntar, e quem estuda essa tensão? Eu respondo, a ciência. Não investir em ciência é uma decisão política. Fragilizar a ciência é político. Escolher qual ciência a gente fortalece, qual a gente fragiliza, são escolhas políticas. Mas são políticas de Estado. Nesse sentido, precisamos garantir que o Estado fomente e financie a pesquisa de modo republicano, democrático e plural, e não de modo a fazer da ciência um instrumento de disputas políticas. A ciência produzida num país, e daí a importância da universidade pública, ela deve servir para proteger o conjunto de seus cidadãos, e não o interesse de alguns setores particulares, difundindo, com a estrutura do Estado, suas meias-verdades. A crise sanitária gerada pela propagação do coronavírus pode e deve ser observada por essa ciência que tem por objeto a instrumentalização política da produção do conhecimento. Ela impõe, com fatos novos, jogar uma nova luz sobre as verdades científicas
até aqui inquestionáveis, e que seria impossível construirmos um mundo que se assente sobre decisões políticas e econômicas que tenham como objetivo não o progresso, o desenvolvimento, o crescimento, o PIB, mas a proteção das vidas humanas. Um abraço a todos, confiemos nos cientistas e enquanto a vacina não chega, fiquemos em casa ao máximo que pudermos. Um abraço. Projeto Mídia Ciência de Jornalismo Científico, porque quando a ciência fala, a gente escuta.